Bom dia, queridos, bom dia. É uma alegria muito grande, um privilégio estar aqui com vocês. Eu queria falar um pouquinho, eu queria que nós refletíssemos um pouquinho como nós temos pensado, como nós temos tratado com as coisas do Senhor. E eu queria que para isso nós abríssemos em Mateus 6, uma passagem muito conhecida, está lá no Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7, como vocês sabem, é o Sermão do Monte. Nós vamos ler só um versículo agora, mas vamos ler um pouquinho da palavra hoje, tá bom? Mateus 6, queridos. Mateus 6, no versículo 27. Vou ler para vocês, eu vou ler em duas versões. Eu vou ler primeiro na versão que diz assim, Mateus 6, 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Tem uma outra versão que diz assim, será que com todas as preocupações juntas, poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? Queridos, vocês conhecem bem o Sermão do Monte. Jesus está pregando a uma grande multidão, a palavra diz que era uma grande multidão, e ele está falando sobre as coisas do reino. O Sermão do Monte são sobre as coisas do reino. Nesse versículo que nós lemos, Jesus está dizendo ao povo, e isso vale para nós também, o quanto nós somos incapazes de acrescentar um único momento na nossa vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo que não temos o controle das coisas, que não somos capazes de controlar as situações que vêm sobre a nossa vida, sejam elas alegres ou tristes. Nós não temos o controle. Nós podemos, em qualquer momento, em qualquer tempo, sermos afetados por coisas que podem nos deixar muito alegres ou podem nos deixar muito tristes, que podem fazer com que nós paremos de caminhar, como pode fazer com que nós caminhemos mais rápidos. Por isso, queridos, é só através da confiança no amor de Deus e na graça de Jesus é que nós somos capazes de andar por fé, como diz a palavra. Porque a todo momento nós achamos que temos o controle, mas nós não temos o controle. Vocês já perceberam que cada vez que nós tentamos controlar ou imaginar que podemos controlar, as coisas acabam não sendo como nós imaginávamos? Elas saem um pouquinho diferente do que nós queríamos. Sabe, queridos, uma coisa eu vejo, e muita gente pode estar me ouvindo e dizendo assim, não, mas eu faço o meu caminho, eu consigo o sucesso que eu quero, eu consigo fazer as coisas da forma que eu quero. Sim, eu já passei por isso na minha vida. Só que eu pergunto o seguinte, muitos realmente conseguem os seus objetivos de sucesso? Conseguem os seus objetivos de reconhecimento pessoal? Mas sem Jesus, queridos, que preço teve essa conquista? O quanto isso custou? Será que nós já paramos para pensar nisso? Será que nós já paramos para pensar o preço que teve aquilo que nós conquistamos sem Jesus na nossa vida? Sabe, queridos, mesmo depois que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que pensamos e fazemos. Muitas vezes nós somos traídos pelos nossos pensamentos, ou mesmo pelos nossos sentimentos, fazendo coisas que nos afastam de Deus, achando que estamos agradando a Deus. A Bíblia fala que Saul não foi capaz de obedecer. Quando Deus o mandou matar todos os amalequitas, Saul não fez isso, vocês sabem disso. Deus disse claramente para que ele não ficasse com nenhum despojo ou animal. Mas eu acredito que Saul, encantado com as riquezas e com os animais dos amalequitas, ele preferiu desobedecer. Ele preferiu guardar para ele as riquezas. Ele não entendeu que Deus tinha muito mais para ele. E ele se deixou levar por um simples momento. A gente sabe que ele também desobedeceu quando Deus falou para ele matar todos os amalequitas e ele guardou os reis dos amalequitas. Era comum, era cultural naquela época que se você pegasse um rei e esse rei se rendesse e desse a você todos os despojos, era muito comum que esse rei ficaria numa, eu vou chamar numa prisão light, ele ficaria
como que num palácio, com toda a alimentação, com todas as coisas. Provavelmente foi isso que Saul prometeu ao rei Amalequita. E daí a bronca, ou a grande ira que se levantou através de Samuel. Mas, queridos, por que Saul fez isso? Porque ele se convenceu na sua mente que estava fazendo o correto. Vocês viram a desculpa esfarrapada que ele deu a Samuel depois? Ele falou para Samuel: não, eu trouxe tudo isso para sacrificar a Deus. Ele imaginou que sacrifícios eram melhores que obediência. Ele imaginou que sacrificando a Deus, ele conseguiria agradar mais do que simplesmente obedecer. Ele se convenceu na sua mente que ele estava fazendo o correto. Apesar da ordem direta de Deus, ele preferiu fazer o que ele achava melhor. E nós, queridos, será que muitas vezes não damos vazão ao nosso querer? E com isso enganamos a nós mesmos, achando que estamos fazendo para Deus, quando no fundo, o que nós estamos buscando é a nossa vontade. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, pois podemos ter um conhecimento só intelectual de Deus e não um conhecimento verdadeiro. E é isso que eu quero meditar com vocês essa manhã. Vamos meditar um pouquinho entre a diferença de conhecer intelectualmente e conhecer a Deus de verdade. Nós temos um exemplo muito grande na Bíblia, no livro de Jó. O próprio Jó diz, lá em Jó 42, ele diz, ele conhecia Deus de ouvir falar. Ou seja, ele conhecia pelo seu entendimento e não pelo seu coração. Ele conhecia por aquilo que ele achava que era Deus. Esse é um grande problema, queridos. Muitas pessoas conhecem Deus só de ouvir falar. Conhecem Deus porque acham que ouvem, acham que estudam e acham que entendem Deus. E pior que existem muitas pessoas na igreja que estão nessa posição. Conhecem de ouvir falar, não entendem de fato quem é Deus e não se comprometem como deveriam com Deus. Levam muitas vezes suas vidas guiadas pela própria força e só buscam a Deus quando as coisas parecem estar dando errado. Aí elas buscam a Deus. Sabe por quê? Porque elas conhecem Deus em sua mente. Elas conhecem Deus por conta de um impulso. Porém, a fé verdadeira não está somente na mente, ela está também no coração, queridos. E é na unidade que nós criamos, em nós, na nossa mente e no nosso coração, que verdadeiramente vamos conhecer o Senhor. Queridos, quando nós conhecemos o Senhor na mente, nós corremos o risco de desenvolver uma fé crítica, uma fé que só ouviu de Deus, uma fé que acha que faz o que Deus quer. Mas tem um outro lado também, porque tem pessoas que conhecem Deus no coração. Só que nesse ponto, quando você conhece Deus no coração, mas não sabe administrar Deus na sua mente, corremos o risco de desenvolver uma fé de intolerância, que não conhece e pensa que segue corretamente, fazendo o que considera agradável a Deus. Nós precisamos desenvolver uma fé verdadeira, completa, que nos faça ter um entendimento de quem é Deus verdadeiramente sobre as nossas vidas. Queridos, tem uma passagem de Deuteronômio que resume tudo isso que eu estou falando para vocês. Essa passagem está lá em Deuteronômio 6, do versículo 4 ao versículo 9. Prestem atenção o que dizem esses versos. Eles dizem assim: escuta, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e nas testas para não as esquecerem, e escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões.
Queridos, esses versículos que estão em Deuteronômio são conhecidos por Israel como Shema. O Shema é uma oração que eles repetem todos os dias. Como ela está escrito, eles repetem, porque é uma forma de trazer ao coração as preciosidades do que está escrito. Vocês perceberam como é precioso o que está escrito aqui? Aqui está escrito logo no começo que o Senhor é Deus. Não existe outro. Não existe nada na terra nem no céu que possa ser mais importante do que Deus. A nossa vontade não é mais importante que Deus. O nosso querer não é mais importante que Deus. O importante é obedecer a Deus, é a conhecer Deus, é fazer aquilo que importa. Depois, no versículo 5, ele vai dizer da importância dessa completude que eu estou falando para vocês. O versículo 5 diz que nós devemos amar de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e entendimento. Nós devemos conhecer Deus completamente. Nós devemos amar a Deus na completude do nosso ser e não parcialmente. Queridos, por que isso é tão importante? E por que eu queria meditar isso com vocês hoje de manhã? Antes de eu falar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso eu achei uma coisa muito interessante. Vocês sabiam que entre o nosso cérebro e o nosso coração existe mais ou menos 45 centímetros? Essa é a distância entre o nosso cérebro e o coração. Somente 45 centímetros. Sabem por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, algumas pessoas ficarão fora do céu por causa desses 45 centímetros. Por causa dessa diferença entre a nossa mente e o nosso coração. Algumas pessoas ficarão fora dos céus. Porque são pessoas que muitas vezes conhecem sua cabeça, na sua mente, mas não conhecem no seu coração. São pessoas que intelectualmente acreditam no Evangelho, acreditam, leem o Evangelho, discutem o Evangelho, conhecem versículo por versículo do Evangelho, mas nunca deixaram Jesus verdadeiramente mudar seus corações. Essas pessoas vão perder a salvação por não entender que Deus tem que ser vivo nas nossas vidas. Ele tem que ser completo. Queridos, nós temos que ir além do entendimento da palavra. Por mais profundo que seja o nosso entendimento na palavra, nós não podemos ficar só nesse entendimento. Nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus. Nós temos que entender que Deus é Senhor, é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas, principalmente sobre a nossa vida. Jesus tem que ser o nosso todo. Ele tem que ser a nossa vida. Ele tem que ser aquele que guia os nossos caminhos. Nossa fé tem que ser baseada na nossa razão e no nosso coração. Como eu falei para vocês, a gente não pode ficar só na intelectualidade, naqueles pensamentos. Se nós somos muito assim, vocês já perceberam que pessoas que são muito intelectuais na palavra, elas acabam sendo críticas das coisas de Deus? Nós não podemos ser assim, queridos. Por outro lado, pessoas que acham que têm uma fé no coração, que têm relacionamento, mas não entendem quem é Deus nos seus pensamentos, elas correm um grande risco de se tornarem religiosas. E religiosas, sabe o que fazem? Religiosas dificilmente mostram um Cristo de amor e graça. Elas preferem mostrar um Cristo que julga, que condena e que quer sacrifícios. Nós precisamos tomar cuidado. Nós devemos amar de todo o nosso coração e de nosso entendimento, como diz Deuteronômio. Somente 45 centímetros separam o nosso entendimento de nossas emoções. Nós não podemos permitir ficar em um só. Nós temos que ser completos em Cristo, queridos. Nós temos que entender essa completude na nossa vida. Somente compreendendo e aceitando a Deus, estamos criando alicerces que tornarão a nossa fé inquebrantável, fortalecendo-nos nos desafios mais difíceis que nós vamos passar.
Só assim estaremos fortalecidos. Só assim nós vamos vencer esses desafios, queridos. Paulo escreve isso a Timóteo. Lá em 1 Timóteo 6, do versículo 20 a 21, Paulo escreve o seguinte: Timóteo, não deixe de fazer essas coisas que Deus confiou a você. Evite discussões inúteis e profanas com aqueles que se gabam do seu conhecimento e assim provam a própria falta dele. Algumas dessas pessoas acabaram perdendo a coisa mais importante da vida, se desviando do caminho da fé. Que a graça divina esteja com vocês. Queridos, vocês perceberam o que Paulo falou aqui? Paulo está dizendo que o muito conhecimento de Deus, sem que desça ao nosso coração, aos nossos sentimentos, pode nos levar a se gabar do conhecimento. E assim, essas pessoas, esses que se gabam do seu conhecimento, vão estar afastadas de Deus. Isso é bíblico. Jó mostrou isso. O livro de Jó fala claramente disso. Muitas vezes a gente pergunta qual o pecado de Jó. O próprio Deus diz que ele era fiel e justo. Qual foi o pecado de Jó? O pecado de Jó era não ter relacionamento com Deus, queridos. Era não se relacionar com Deus. Deus não queria um Jó intelectualmente conhecedor da palavra. Deus queria um Jó integralmente conhecedor de Deus. E foi isso que aconteceu. Por isso que Jó fala que ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois que tudo que ele passou, ele falou, olha, eu só conhecia no meu intelecto. Meu coração estava longe de Deus. Estava longe das coisas do Senhor. Agora, quando ele diz que os olhos dele passaram a ver, ele está dizendo o seguinte, as escamas caíram. Eu comecei a ter um entendimento de quem é Deus. E agora eu conheço o Senhor. Conheço na minha mente, conheço no meu coração. Eu conheço tudo aquilo que o Senhor quer para mim, porque eu conheço o Senhor. Eu tenho relacionamento com Ele. Paulo, quando disse a Timóteo, evite discussões, evita discutir com aqueles que só querem mostrar conhecimento intelectual. Muito provavelmente esses só ouviram falar de Deus. Os olhos deles ainda não viram o Senhor. No versículo 21, Paulo diz a Timóteo que provavelmente essas pessoas perderam o que é mais importante em suas vidas. Por causa de 45 centímetros, querido, essas pessoas perderam a salvação. Por causa da distância entre o intelecto e o coração. O próprio apóstolo Paulo diz a Timóteo, provavelmente essas pessoas perderam a salvação. Essas pessoas conhecem a Deus em suas cabeças, mas não conseguiram ter um sentimento por Deus. Eles acreditam no Evangelho, mas nunca deixaram o Evangelho mudar as suas atitudes, mudar os seus corações. Queridos, nós precisamos ser transformados em todos os aspectos de nossa vida. Nós precisamos ser aquilo que Deus sonhou que nós seremos. Nós precisamos entender isso, queridos. Paulo é um exemplo dessa transformação. Vocês conhecem a história de Paulo. Ele era um fariseu, um caçador de cristãos. Ele achava intelectualmente que ele estava fazendo a coisa certa. E ele precisou ter um encontro com Cristo. Os olhos dele precisaram ver a Cristo para que ele fosse transformado. E ele escreve isso para nós. Ele escreve para que a gente possa aprender isso. Quando ele escreve lá em Filipenses, ele fala disso, Filipenses 3, do versículo 6 ao 12. Ele está escrevendo isso para nós, queridos. Ele diz assim, eu era sincero, a ponto de perseguir grandemente a igreja, e procurava obedecer minuciosamente, até o extremo, a cada preceito e regulamento judaico. Eu conhecia Deus pelo meu intelecto. Eu seguia claramente um livro de regras. Eu não conhecia Deus pelo meu coração, pelo meu entendimento. No versículo 7 ele continua, entretanto, todas essas coisas que antigamente julgava muito valiosas, agora
lancei-as fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justo diante dele se baseia na fé. Eu renunciei a todas as outras coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos e conhecer o que significa sofrer e morrer com ele, com a esperança de que eu mesmo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo, não aprendi tudo o quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. Queridos, olha como foi o entendimento de Paulo. Ele também era um que nem Jó, que conhecia Deus de ouvir falar. Ele era um tremendo do intelectual. Ele conhecia demais a palavra, os seus preceitos, as suas regras. E um dia ele disse: nada disso me valeu. O que me valeu foi conhecer a Jesus. O que me valeu foi ter a plenitude de Cristo e passar a entendê-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, de todo o meu ser. E ele ainda diz para nós, não que eu já tenha conhecido tudo, pelo contrário, eu estou longe de conhecer tudo, mas eu continuo caminhando, porque um dia eu tenho certeza que eu vou conhecer. E um dia eu vou ter a certeza que eu serei aquilo para o que Cristo me salvou, para aquilo que Ele quer que eu seja. Queridos, é isso que tem que nortear o nosso pensamento. Nós não podemos ser aqueles cristãos que vivem só pelo entendimento, mas que não se rendem à soberania de Cristo. Também não podemos ser aqueles que vivem só no sentimento, mas não compreendem o que é verdadeiramente significa seguir a Cristo. Nós devemos ser cristãos completos. Nós devemos ter o entendimento que Paulo deu, escreveu aos Filipenses, nesse texto que nós acabamos de ler. Nós precisamos entender o que está escrito em Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Porque quando nós começamos a entender essas coisas, queridos, quando isso passa a fazer parte do nosso ser, nós vamos poder louvar de verdade ao Senhor. Louvar como Paulo escreve em Romanos 11, no versículo 33 ao 36, quando ele escreve: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Sagradas Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselho? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? E o 36 ele termina de uma forma linda, que eu acho que tem até um louvor que fala isso. Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele, e para ele, glória a Deus para sempre. Queridos, nós já estamos encerrando. Mas para encerrar, eu queria dividir uma coisa que eu penso. E eu estou dizendo claramente que é o que eu penso. Eu penso que no final da nossa vida, naquele dia, quando nós estaremos na frente do Senhor, nós não seremos cobrados pelo que fizemos, queridos, mas seremos cobrados por quanto conhecemos de verdade ao Senhor. Naquele dia, queridos, eu acredito que Deus não vai nos perguntar se fomos pessoas direitas ou bondosas. Ele não vai se preocupar com o desempenho de nossa carreira, com aquilo que nós fizemos. Ele não vai pedir o saldo daquilo que nós fizemos. Eu creio que ele vai fazer uma pergunta só para nós.
Ele vai perguntar assim: você verdadeiramente me conheceu? Você construiu um relacionamento com o meu filho, a quem eu enviei à terra para morrer na cruz por você? E através desse relacionamento verdadeiro, você me obedeceu. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós construímos um relacionamento verdadeiro com alguém, um relacionamento verdadeiro, nós nos rendemos e fazemos as coisas que esse relacionamento nos pede. Se nós verdadeiramente tivermos um relacionamento com Jesus, nós vamos nos render a Ele facilmente e vamos obedecer aquilo que Ele pede de nós. Não vai ser pesado, porque nós estamos fazendo de todo o nosso ser, nós temos um pleno conhecimento de quem Ele é. Queridos, que hoje nós possamos refletir o que é importante. Eu digo a vocês que o importante é conhecer a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Como está lá em Deuteronômio 6, no versículo 4 e 5, diz assim: escuta, povo de Israel. O Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Queridos, que nós possamos entender a profundidade destes versos e permitir que as mudanças do Senhor nos transformem naquilo que Ele tem para nós. Amém, queridos? Era isso que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Que Deus abençoe a todos. Amém?